Amigos, hoje temos um convidado cujo nome é conhecido em todo o mundo do futsal. Um homem que conquistou os maiores torneios, defendeu as balizas de equipes lendárias e que agora joga aqui na Rússia, pelo clube de futsal Ukhta. Esta não é apenas uma entrevista, é uma conversa com uma lenda. Recebam Thiago Guita. Como você se sente em Ukhta? Eu me sinto bem, é uma cidade que me acolheu bastante. Minha adaptação foi muito fácil, em virtude dos 3 brasileiros que estavam aqui, Pedala, Bruno e Felipe. E para mim é muito satisfatório estar jogando aqui em Ukhta. Como foi sua adaptação à equipe? Eu acho que foi fácil, porque tinha esses 3 brasileiros que eu acabei de comentar. Ficou muito mais tranquilo entender o que o treinador queria, o que era a equipe, o que era a equipe em relação à cidade, de tanto que eles gostam do time. Você poderia ter se tornado um jogador de futebol profissional, mas escolheu o futsal. Quando você percebeu que o futsal era o seu caminho? Eu acho que nunca teve essa dúvida de eu querer jogar futsal ou jogar futebol 11, né, igual em Portugal. Passei 6 meses só em um clube perto da minha cidade e vi que pelo meu tamanho já não conseguiria ter os mesmos desempenho, mesmo que lá no futsal com o Guita de 12 anos não era o Guita que se tornou hoje. Mas eu já vi que não era algo que eu conseguiria ter êxito igual eu tive no futsal. Você é natural do Brasil, conquistou os maiores títulos pelo Sporting. Conte-nos como chegou a Ukhta. Desde o início da minha carreira, tanto eu quanto outros brasileiros que eu vi, que eu aprendi, o que eles faziam era ir atrás de um melhor salário. Foi isso que eu fiz durante os 9 anos na Intel, os 5 anos no Corinthians, sempre busquei melhores salários, melhores contratos, no esporte também, e a partir do momento que o esporte não estava me valorizando, fomos para o mercado para ver quais eram as opções para poder seguir nesse plano que até no momento que a gente decidiu vir para cá, deu certo. Te ofereceram muito mais dinheiro no Ukhta do que te ofereciam no Sporting? Sim, tinha bastante diferença. Como respondi na pergunta anterior, sentei com a minha família, com o meu empresário, e nós resolvemos mudar de Portugal porque o esporte não estava valorizando o tanto que nós achávamos que nós merecíamos. Tinha chego num nível de carreira que eu tinha muito mercado em outros times, em outros países, e por sempre brigar por bons contratos, aqui em Ukhta a diferença era muito grande do que eu ganhava no esporte. Houve algum momento na sua carreira em que você percebeu que não era apenas um goleiro, mas sim um dos melhores goleiros de futsal? Acho que a primeira vez que eu comecei a pensar nesse tipo de título pessoal foi quando eu ganhei o melhor jogador de todo o Campeonato Paulista. Então, de todos os jogadores que estavam atuando no Campeonato Paulista, que tinha Falcão, tinha Simi, tinha Thiago, tinha outros grandes nomes que já eram jogadores consagrados, e eu fui o escolhido para ser eleito o melhor jogador daquele ano de todas as posições. Você trilhou um caminho desde um jovem jogador até se tornar um mestre reconhecido. Houve momentos em que você duvidou do seu futuro? Eu acho que um dos momentos que eu duvidei do que eu poderia ser foi por estar passando muito tempo em um time só,
e não ter nenhum tipo de proposta para poder jogar em outro time. Por mais que eu via que eu estava fazendo a diferença, estava fazendo bons jogos, bons campeonatos, por mais que estava fazendo uma sequência de 2 ou 3 anos seguidos jogando bem, por não ter proposta de outras equipes, por certo momento eu acabei duvidando se era só algo que eu pensava, ou se que eu pensava e via, ou os outros não viam isso. Então você apenas continuou treinando e um novo clube, um novo contrato te encontrou? Sim, por mais que eu tinha dúvida, não tinha outra opção. E como sempre foi um sonho para se tornar jogador e teoricamente estava realizando, o que em alguns anos jogando numa equipe grande, continuei dando o meu melhor durante os treinos, tentando entender o que eu poderia melhorar para poder e continuar acreditando. Qual motivação você encontrava, considerando que você treinava e isso não trazia resultados? A grande motivação que eu tinha era esse meu sonho de se tornar um goleiro. Por mais que já estava se tornando realidade, eu sempre tive a essência de melhorar em muitos aspectos. Então, eu sempre fui atento a críticas em tudo que as outras pessoas falam, não outras pessoas que não entendem, mas pessoas dentro do nosso convívio, sobre técnica, sobre melhorar qualquer coisa dentro do jogo. Então, nenhum grande momento fiquei desmotivado. Claro que tem pequenos momentos que a gente desmotiva, mas graças a Deus consegui retomar minha motivação habitual. Quais qualidades te ajudaram a se tornar um mestre no que você faz? Eu acho que no futsal, hoje em dia, a melhor qualidade é ser completo. Ser completo tanto como goleiro, como apoiando com os pés, tanto na leitura de jogo. Eu acho que não é só um aspecto que me tornou ser nomeado o melhor goleiro do mundo, mas eu acho que muitos aspectos, que durante toda a carreira, mesmo sem saber, fui aprimorando cada um deles. Mas, na sua opinião, quais qualidades te fazem ser considerado o melhor goleiro? Eu acho que a melhor virtude, posso dizer que é a tranquilidade. Mesmo desde quando eu era pequeno, eu mesmo em jogos grandes de pequeno, depois em jogos grandes quando eu era jogador profissional, parecia que nada estava acontecendo de tão importante para que me deixasse nervoso. É algo que é da minha essência e eu vejo como uma das minhas maiores qualidades para que eu desempenhe o meu melhor papel dentro da quadra. E eu poderia até acrescentar algo atrelado a isso, que é a concentração. Quando tem um jogo importante, jogos que o time não pode perder ou que depende muito de mim, a minha concentração excede, acho que, de muitas pessoas que estão no jogo. Por exemplo, eu não consigo, por momentos, não consigo escutar o que está vindo de fora, o que a torcida está gritando ou que outros jogadores estão brigando, algo desse tipo. Há algo que você se arrepende na sua carreira? Não ficou nada para trás do que eu gostaria de ter feito no futsal. Só algo que me veio na cabeça agora, por 2 vezes tive proposta do Barcelona,
só que não concordamos em valores. Só que do outro lado sobre isso é que eu permaneci no esporte e ganhei muitos títulos em todos os anos que lá estive. Você poderia ter assinado com o Barcelona? Sim, por 2 vezes, uma perto da pandemia e outra logo um ano depois, mas Deus quis que não concretizasse. Você se arrepende de não ter tido a oportunidade de jogar em um clube tão grande como o Barcelona? Não, pelo contrário. Da mesma forma que quando eu jogava no Corinthians e fui contatado para ir para o Sporting, me senti tranquilo para que se fosse para ser, iria ser, e se não fosse também, como foi no caso do Barcelona, estava tudo bem. Você sempre parece calmo, mas como você realmente controla suas emoções em momentos de tensão? A grande coisa que eu faço é me preparar mentalmente antes dos jogos. Eu sempre costumava falar pros meus amigos no Brasil que não adianta a gente querer entrar no vestiário para o jogo já e tentar se preparar. Isso nunca deu certo e nunca vai dar certo, pelo menos para mim. Sempre me preparei mentalmente, pensando no que eu posso fazer, no que pode acontecer, no que o adversário pode fazer com que me surpreenda. Então, a parte mais crucial, acho que é essa de preparar antes do jogo, mentalmente. Um dos exercícios que eu faço mentalmente, tentar adivinhar o que pode acontecer em certas situações. Como, por exemplo, numa situação de 1 contra 1, se o jogador não for chutar de primeira, que eu já sei que eu vou fazer, se ele for chutar de primeira, que é fazer a base, se ele não for chutar de primeira, o que eu posso fazer para defender? Entre outras situações que eu vou criando na minha cabeça que eu sei que pode acontecer durante o jogo. Então, um dia antes do jogo, você visualiza algumas situações específicas que te ajudam a lidar melhor com a pressão durante a partida? Digamos que sim, digamos que não é algo durante um dia antes. Talvez na tarde antes do jogo, na soneca do jogo ali que a gente tira, que algum momento que eu acho apropriado, que eu esteja tranquilo, que eu esteja calmo e tento visualizar essas situações. Você já fez muitos jogos memoráveis. Quando foi a última vez que você sentiu emoções extremas ou talvez até lágrimas? Eu acho que posso dividir por dois momentos, né, de felicidade e de tristeza. Acho que o último jogo que aconteceu isso foi contra o Gazprom aqui, que nós, não só eu, mas com toda a equipe, jogou tudo o que tinha, fez tudo o que tinha que fazer dentro do jogo. E não só eu vi isso, como todos que estavam na quadra, né? E pelo lado negativo, a última vez que eu saí frustrado da quadra foi quando nós perdemos para a Argentina no último Mundial. Como você se prepara para os jogos mais importantes? Eu tento me preparar muito bem durante a semana, durante os treinamentos que antecedem o jogo. E atrelado a isso, o que eu acabei de comentar sobre a preparação mental também. Para mim é algo muito importante para que eu tenha êxito de um bom jogo. Porque se eu não entro concentrado, não entro focado no que eu tenho que fazer, geralmente não dá certo. Mas a pergunta é mais sobre
Quando tem um jogo importante, por exemplo, no fim de semana, talvez na terça-feira, você observe vai à academia, ou faz algum treino extra, ou algo do tipo, para chegar mais bem preparado ao jogo importante. Se for pensar por cima, claro que tem muitas outras coisas que se pode fazer, que às vezes que me passa na cabeça o que eu estou precisando naquele momento, talvez algum pouco mais de confiança de um chute, ou de um lançamento, ou de um passe que eu imagino que possa acontecer. Eu tento dar uma checada durante esse treino durante a semana. Se você fosse o presidente da FIFA e pudesse mudar algo no futsal, o que seria? Na cabeça agora não me vem nada do que eu possa mudar ou acrescentar ou tirar. Por exemplo, o que está acontecendo na Espanha, que está permitindo bater o lateral com as mãos ou com o pé, não sei se isso é algo que faz diferença para os espectadores, mas eu acho que teria que pensar algo como entretenimento para que o esporte cresça da mesma proporção que, por exemplo, o voleibol e o basquetebol cresceu no Brasil e o futsal não cresceu nada. Como você avalia o desenvolvimento do futsal no mundo e na Rússia? Uma coisa que todo mundo pede de todos os países é que o futsal se torne olímpico. Eu acho que é uma das formas mais rápidas e eficazes de se tornar, de elevar o nível do futsal, não só nos grandes países que jogam futsal hoje, mas também em todo o mundo. E não só pelos países, mas também por toda empresa que investe dinheiro em um esporte olímpico. O futsal pegaria como pode dizer, pegaria essa chance de crescer junto com o Comitê Olímpico, que já aconteceu com outras modalidades. O que você faz quando não está em campo? Aqui em Utah, principalmente nesse momento, eu converso com a minha família via videochamada o dia inteiro. Só quando não tem algo para elas fazer ou eu fazer, que não estamos conectados. Mas quando elas estão, eu procuro conviver bastante, fazer algo que nós possamos fazer juntos, porque a nossa vida de futebolista é muito longe da família. Como você passa o tempo com sua família? Passear, ir em restaurante, parques, esse tipo de programação que dá para eu e a minha esposa divertir, tanto a Alexia, para que não fique chato nenhum para um de nós três. Já que estamos falando de família, quando você faz uma defesa ou marca um gol, você tem alguma comemoração especial? Conte sobre ela. O que ela significa? Para nós, tanto eu quanto a Manuela, o Henrico morreu fisicamente, mas ele sempre vai estar presente em todas as situações que nós possamos fazer. E esse meu beijo no braço é algo para que eu lembre a todos que ele ainda faz parte das nossas vidas. Você poderia contar mais detalhes sobre o que aconteceu?
quando o Henrico tinha 2 anos e 8 meses, ele pegou uma bactéria. Vou dar uma resumida no geral. Nós levamos ele no hospital e os médicos não fizeram o diagnóstico certo. Nós voltamos para casa, ele ficou mais um dia, no outro dia nós voltamos para o hospital e ele fez novos exames e os médicos de novo não viram a gravidade do que ele tinha. E era tão grave que a doença que ele tinha, que era doença respiratória pulmonar, atingiu os 2 pulmões em cerca de 24 horas e ele veio a falecer. É claro que muita coisa aconteceu durante esses 3 dias que ele foi para o hospital, mas na forma resumida foi erro médico. Como você e sua esposa lidam com a perda? Não tem como eu te falar como que nós ficamos. Não é algo que eu consiga descrever em palavras. Me desculpe se eu começar a chorar aqui, né? Mas é uma dor que eu não desejo para ninguém. Não tenho inimigos e também acho que nem para a pior pessoa do mundo eu desejaria que eu não tenho palavra para descrever o quão é desesperador que isso possa se tornar realidade. Então é algo que foi muito difícil, é muito difícil, mas a gente tira forças principalmente de Deus, porque eu creio muito, tira forças da Alexia, tira forças um do outro, para que possamos continuar educando a nossa filha. Eu não acho ruim de falar sobre isso, é que é tanta dor que às vezes para pessoas que não conviveram isso, acaba, como pode dizer, eu, talvez não goste de ficar compartilhando toda vez isso, mas me sinto à vontade de comentar isso aqui com vocês. Quais são seus hobbies e passatempos além do futsal? Com essa pergunta eu começo a procurar algum hobby, mas a minha vida é em torno de trabalho e descanso. Como eu disse na pergunta anterior, quando não estamos trabalhando, estamos com a família. Então, atualmente, até uns anos atrás, eu comecei a gostar de olhar mercado financeiro. Então é algo que possa ser hobby, mas para mim não seria hobby, seria porque é tão sério que não caracterizaria como hobby. Você provavelmente viaja muito. Quais lugares mais te marcaram? Eu acho que a Grécia. Acho que a Grécia foi um dos lugares mais lindos e mais encantador. E também que eu viajei só eu e minha esposa.
nós conseguimos aproveitar tanto lugar, tanto um ao outro. Eu acho que de todos os lugares que a gente já foi, acho que o top 1 foi a Grécia. E pode nos dizer qual cidade específica na Grécia ou para onde você foi exatamente para descansar? Santorini. Porque eu lembrei da vista do nosso quarto, é algo que só de falar Santorini já me vem na cabeça, pela vista do mar e vendo de cima, algo que é um dos motivos que foi uma da nossa melhor viagem. Quem são suas referências na vida e no esporte? Jesus Cristo. Agora vamos para a seção dinheiro. Depois de jogar em grandes clubes, vencer a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo, qual foi a proposta financeira que te motivou a se juntar ao UCTA? No Brasil, a gente tem o costume de não falar o quanto nós ganhamos no trabalho. Mas uma coisa eu posso te dizer. Nas perguntas anteriores, você me perguntou sobre o esporte, eu falei que eu não era bem remunerado pelo que eu fazia. E aqui em Utah, eu vim com o salário no qual eu concordo pela diferença que eu faço no jogo e na equipe. Para você não ficar sem nenhum valor em mente, vou te falar o quanto eu ganhava, mais ou menos. No Sporting, eu ganhava em torno de 7 mil euros, mas eu tinha que pagar o imposto, que é em torno de uns 20 e poucos por cento, 25, 27, não me lembro ao certo. Então, no Sporting, eu ganhava isso e pelo que eu fazia, eu achava e tinha certeza que eu tinha que ganhar mais do que isso. Qual foi o valor máximo do seu prêmio? Foi quando nós ganhamos a Champions League pelo Sporting. Também acho que não foi um valor para quem queria ganhar um campeonato tão grande. Acho que foi um valor baixo, em virtude do nosso concorrente. Eles ganhavam 8 vezes mais do que nós ganhamos, então o nosso prêmio foi em torno de 5 mil euros. 5 mil euros é o prêmio pela vitória na Liga dos Campeões? Sim. Quanto se paga pela vitória na Copa do Mundo? Nós recebemos um grande valor. Acho que a nossa cultura brasileira não valoriza as conquistas tão importantes. Já fazia muito tempo que o Brasil não era campeão mundial, vinha de um terceiro lugar, que perdeu para a Argentina, o nosso adversário na final. Por mais que eu ache que deveria ter sido um valor maior, mas foi um valor que assim, eu não sei se eu posso falar em números, mas com certeza poderia dar alguma casa para alguém no valor. É mais de 20 mil euros? Mais ou menos. Então, cada jogador recebe cerca de 20 mil euros pela vitória na Copa do Mundo? Exato. Para você pensar que talvez um time para ganhar a Champions League ganha mais do que esse valor. Agora você entende porque eu acho que não é tão valorizado quanto poderia ser o nosso esporte ou as conquistas difíceis de se ter. Em que você geralmente investe? Tem 2 tipos de investimento, imobiliário e em bolsa de valores. Você está falando de imóveis como apartamentos e casas. Isso é só no Brasil? Só no Brasil. E tenho pessoas profissionais para fazer isso para mim. Quanto você gasta com você mesmo em UCTA? Dá uns 5 mil reais mais ou menos. Quanto que em rublo? Cadê, gente?
Quando eu gasto muito, quando eu compro bastante coisa, ou quando vou muito a restauante, vai em torno de 50 mil. Qual foi a coisa mais cara que você já comprou na sua vida? Foi o meu apartamento, que minha família mora no Brasil. Se não for indiscrição, qual foi o valor aproximado? Não sei se aqui na Rússia tem esse tipo de investimento, só que no Brasil a gente consegue dar 30% do imóvel e financiar todo o resto. Então, foi o investimento que eu mais gastei. Essa resposta entra na mesma situação do salário. Não me sinto confortável em falar para você o quanto custou, mesmo eu não tendo todo o dinheiro que eu precisava pagar para conquistar o apartamento. Se você se sentir à vontade para compartilhar, qual é a sua estimativa de quanto uma família como a sua gasta por mês no Brasil? Nunca parei para somar, porque férias é algo que é um mês e você aproveita o máximo que tem, tanto no Brasil ou em outro lugar, para aproveitar. Então, não consigo te falar algum valor, porque nunca parei para somar. Você é gastador? Não sou uma pessoa consumista. Eu gosto de ter algumas coisas boas, mas não fico gastando tanto dinheiro sem precisar. Um blitz. Qual é o seu hábito mais estranho em campo? Eu não lembro de algum tique que eu tenha, que eu faço na quadra. Eu acho que mais o beijo no braço mesmo, que ninguém faz. Você tem o hábito de sempre usar as meias para baixo? Isso ninguém faz. Mas eu comecei a fazer isso porque me doía muito a panturrilha. Porque eu tenho essa parte da perna muito grossa, então comprimia. Então eu tive a ideia de abaixar e para me sentir mais confortável. Qual foi o melhor momento da sua carreira? Quando fui campeão da Champions League. Não a Copa do Mundo? É porque eu já tinha sido campeão do mundo. E quando eu fui... Não, entendi a pergunta dele. A primeira vez que eu fui campeão do mundo, eu era muito jovem. E não tive participação direta no título. Então, não é que não foi menos importante, mas na Champions League eu tive uma participação muito, muito direta para a gente conquistar aquele título. O que é mais importante, preparo físico ou mental? Os dois. Tem que estar preparado fisicamente e mentalmente para você desempenhar o melhor de você dentro da quadra. Mas se tivesse que escolher um, qual escolheria? Mental. Qual é o seu ritual mais estranho antes da partida? Acho que no dia do jogo eu procuro só pensar no que pode acontecer, igual eu já tinha falado antes, dentro do jogo, o que pode acontecer dentro do jogo, e não me distrair com coisas que possa me tirar a concentração. Dia de jogo não é dia para resolver coisas sem ser dentro do lado profissional de atleta. Que música você coloca no aquecimento para ficar o mais motivado possível? Eu tenho uma playlist de músicas que eu separei, que eu gosto de escutar não só durante o pré-jogo, mas também durante todas as horas que eu queira escutar música. Então é uma playlist que eu sempre escuto as mesmas músicas, com 20 músicas mais ou menos. E a playlist da Guita vamos deixar no descritivo. O que mais te irrita no dia a dia?
Futsal? Futsal. Acho que agora que eu tô sem esposa é lavar roupa. Não só lavar roupa, acho que os trabalhos de casa. O que você come no café da manhã para ter um dia saudável? Agora, nesse momento agora, eu tô fazendo jejum. Então eu só almoço. Tô fazendo jejum de 16 horas, então eu janto 9 horas, 10 horas e vou almoçar só no outro dia. Mas uma semana atrás, ou 15 dias, 10 dias atrás, eu tava tomando quase todos os dias café da manhã lá no complexo. 3 ovos, um pão e um cappuccino. Quais alimentos, na sua opinião, não podem faltar na dieta de um jogador de futsal? Eu acho que proteína e bastante reposição de creatina. Quando seu contrato acabar e se Ukhta quiser renovar, você aceitaria continuar lá ou prefere encerrar a carreira no Brasil ou no exterior? Eu tenho essa temporada e mais uma aqui em Utah e ainda não sei qual que será o meu destino, se eu vou sair ou se o presidente vai querer que eu fique ou se vai querer que eu vá embora, ainda não tem nada decidido. Não, eu não sei ainda qual será o meu destino, mas eu gostaria de encerrar minha carreira no Brasil. Acho que o time que eu comecei não está na cidade que eu comecei. Então, a minha segunda opção seria encerrar minha carreira no time que mais o Henrique gostava, que era o Corinthians. Você planeja se aposentar como o melhor goleiro ou o melhor atacante do mundo? Qual das duas? Eu já tive a experiência de ser um jogador de linha e é melhor eu encerrar minha carreira como goleiro mesmo. Podemos esperar que você se torne treinador no futuro? Não, eu acho que essa vida de esportista, mesmo sendo treinador ou algo atrelado a esporte, eu não tenho vontade de seguir. Essa vida é muito solitária, longe de todas as pessoas que a gente gosta. E a última pergunta. É difícil ser uma lenda? Eu não me vejo como uma lenda do futsal, mas para chegar até aqui em Utah foi muito difícil.